Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu me chamo Fabrício, espero que gostem do conteúdo e que este conteúdo agregue algo na vida de vocês. Hoje eu vim falar sobre a maneira correta de se conectar o seu instrumento a uma mesa de som. As formas corretas de conexão entre uma fonte sonora e uma mesa de som, ou então essas caixas multiuso, caixa point source, caixas amplificadas, aquela que o pessoal usa no barzinho. Existe sim uma maneira correta de se ligar um instrumento, uma fonte sonora, a esse equipamento. Mas antes, eu quero me apresentar. Eu me chamo Fabrício, mas no mundo do áudio, durante esses 30 anos, há mais de 30 anos que eu trabalho com áudio, eu ganhei um apelido. Meu apelido é Agostinho. E nesse universo, nesse mundo do áudio, tanto faz. Em palcos grandes ou em palcos pequenos, em eventos gigantes, eventos pequenos, até mesmo você aí no barzinho, com voz e violão, a conexão do seu instrumento à mesa de som, ela deve ser feita corretamente. Como? Eu explico. A maioria dos instrumentos, como teclado, violão, cavaco, ou até mesmo um computador, para você tocar sua mídia durante o evento, utiliza este tipo de conector. O TS, tecnicamente, o nome desse conector é TS. Ele tem o tip e o slave. Aquele que tem duas pontinhas, o TRS, porque ele tem o tip, o ring e o slave, o corpo. Na verdade, a ponta e o meio, o positivo e o aterramento. Mas vamos falar especificamente dos conectores para instrumentos que produzem sinais elétricos de alta impedância, os sinais elétricos não balanceados. Esses instrumentos, como violão, cavaco, teclado, possuem esse tipo de conector. Ou seja, toda a fonte sonora que utilizar esse tipo de conector, o TS, conector banana em algumas regiões, como já disse, ou o P10 mono, serão sinais não balanceados, sinais de alta impedância. O que isso quer dizer? Que esse sinal tem uma impedância alta, passando por esse cabo, indo até a mesa de som, sendo propícios e muitas vezes, raramente não acontece, e muitas vezes acontece, de alguns sinais, alguns campos magnéticos que estão presentes no ambiente, agregarem ruídos a esse sinal produzido na fonte sonora. Então, por exemplo, você coloca o seu violão, conecta seu cabo, conecta na mesa de som, mas existe um ruído. E esse ruído não é desejado por você. A única coisa que você deseja é que o sinal elétrico produzido no seu instrumento chegue limpo e de boa qualidade à conexão na mesa ou uma caixa amplificada, como eu disse. Acontece que os sinais que trafegam por esse cabo, por esse tipo de conector, são sinais de alta impedância. Sinais que estão propícios o tempo todo a interferências externas. Então, o que a gente deve fazer? A primeira coisa é não utilizar cabos de má qualidade. Cabos que tenham pouca taxa de blindagem, a malha. Tá? A segunda coisa é que esses cabos não passem de 8 metros. Entre 8 e 10 metros, tudo bem. Mas 8 metros seria o ideal. Quanto menos cabo nesse formato, quanto menos cabo de sinal não balanceado, menos incidência de ruído você terá na reprodução final do sinal elétrico da sua fonte sonora.
Então, como devemos nos proceder, como devemos nos comportar quando vamos utilizar um violão, por exemplo, em uma caixa amplificada? Não estar com esse sinal trafegando a mais de 6 ou 8 metros da nossa reprodução. Se isso for necessário, temos que usar um tipo de equipamento chamado Direct Box. Mas o que é o Direct Box? Qual a função do Direct Box? A função do Direct Box é converter um sinal não balanceado em um sinal balanceado. Um sinal de alta impedância que agrega muito ruído, ele capta muito ruído. Na verdade, é uma antena em cima do seu palco ou ali do seu lado no barzinho. Isso capta sinal, isso capta campo magnético, essa é a frase correta, essa é a expressão correta. O campo magnético incidindo sobre esse cabo vai transferir ruído para o sinal gerado lá no seu instrumento. Então, a forma correta, se você precisar levar esse sinal do seu instrumento a mais de 6 ou 8 metros, então é necessário o uso de um equipamento chamado Direct Box. Esse aparelho, ele é feito para quê? Para converter um sinal não balanceado, que tem esse tipo de conector, para um sinal balanceado, ok? O Direct Box, ele nada mais é do que um indutor, uma forma de transferir, de transformar um sinal não balanceado, um sinal produzido no seu instrumento, em sinal balanceado, que pode então percorrer vários metros sem essa incidência de algum campo magnético ou algum ruído não desejado na reprodução final do sinal elétrico produzido lá no seu instrumento. Eu devo dizer que nós temos alguns tipos de Direct Box. Nós temos os passivos, os ativos e alguns que chegam a mexer no timbre, na amplitude e na senoide do sinal elétrico, na qual é produzido lá na fonte sonora, lá no seu instrumento. Então, para que serve realmente este aparelho? Um Direct Box, ele serve para transformar um sinal em outro, para que esse sinal possa trafegar longas distâncias. Como, por exemplo, uma mesa de som que fica lá no show, lá na frente, sabe aquela mesa de som? Ela precisa muito disso. Porque imagina se um cabo desse, de alta impedância, fosse levado até lá para ser mixado e voltasse até o palco, para ser reproduzido nas caixas. O tanto de ruído, o tanto de campo magnético que ele estaria sujeito. Ah, mas eu toco num barzinho, voz e violão, e a minha caixa fica do meu lado. Ok, ela está a mais de 6 ou 8 metros, entre 6 e 8 metros. Se ela não estiver a essa distância, se a sua mesa de som estiver ao seu lado, e o seu cabo não tiver mais que 8 metros, ok, possivelmente não exista a necessidade deste equipamento, porque você está dentro de um espaço, dentro de um tamanho, uma distância, onde exista menos probabilidade de incidência de ruídos externos. Um cabo não balanceado, ele é formado por duas peças. Ele transfere, ele conduz o sinal através de dois elementos. O positivo, que fica aqui em cima, que é o tip, e o slave, que fica aqui, que é essa parte. Nós temos então o positivo e o aterramento, ou GND, alguns chamam de negativo, mas está incorreto. O correto é aterramento, ou o mais correto, o GND. Então temos trafegando um sinal elétrico por este tipo de cabo e esse tipo de conector,
com positivo e GND, ok? Para que isso aconteça, precisamos utilizar, voltando um pouco, este equipamento. Temos dois tipos de equipamento no mercado. O DirectBox passivo, que ele não necessita alimentação externa. Ele não precisa de uma fonte, ele não precisa de bateria, ele não precisa de voltagem para trabalhar. Ele faz a conversão desses sinais através de um indutor, um transformador. Existem também os ativos. Os DirectBox ativos, ou eles usam uma bateria, que está aqui, ou então através de um cabo balanceado, um cabo XLR, que é o resultado final que nós procuramos através desse equipamento. Também trafega o Phantom, que é uma forma de alimentar. Isso é o tal do Phantom 48 volts, que vocês já viram por aí nas suas mesas de som ou algum outro equipamento. Serve para isso, para alimentar essa caixinha, o DirectBox. Onde e como, qual instrumento devo usar? O ativo ou o passivo? Instrumentos que não tenham captadores ou pré-amplificadores ativos. Por exemplo, um contrabaixo ativo. Ele necessita de um DirectBox passivo. Ele não precisa mais adição de sinal, ele não precisa ser amplificado. O sinal dele não precisa ser amplificado desse instrumento para poder chegar de ótima qualidade na mesa, pois ele já é ativo. Para os instrumentos que não têm esse tipo de captador, que não têm uma pré-amplificação, que não têm um sistema que prepara o sinal para chegar até a mesa, nós usamos o DirectBox passivo, sem alimentação. Dentro do DirectBox, nós temos um indutor, um transformador. Esse aqui já é bem antigo, mas eu carrego comigo porque ainda funciona. Aqui dentro do DirectBox, esse é assim, esse ativo é assim. A maioria deles possui essa peça, chamada de indutor. É um transformador que vai isolar os sinais. A primeira coisa, ele isola os sinais, ele é um indutor, ele induz esse sinal de um lado ao outro das bobinas do transformador para que possa melhorar esse sinal, baixar essa impedância e criar mais um sinal, tá? Mais uma perninha, que nós chamamos de negativo ou code, mas na verdade é apenas o sinal positivo com a sua polaridade invertida. Para que serve? A partir do momento que nós passamos por dentro do DirectBox, transformamos através do indutor esse sinal de alta impedância, esse sinal não balanceado, passando pelo indutor, transformando em sinal balanceado, a partir daqui, a incidência de ruído passa a ser menor, passa a ser quase neutra, quase nula, quase não acontece. O porquê? Porque o sinal que trafega dentro de um cabo XLR, um cabo nesse formato, um cabo de sinal balanceado, de baixa impedância, já diz baixa impedância. A amplitude é muito pequena, não ficando propício assim a incidência dos campos magnéticos que estão acontecendo ali, ou no palco, ou na igreja, ou na sua casa, onde for. Então, para que serve o DirectBox? Mais uma vez, para poder levar esse sinal elétrico produzido aqui no seu instrumento a grandes distâncias, sem a incidência de sinais de indutores, de campos magnéticos, de qualquer coisa que venha danificar ou modificar a forma, o sinal
que você está produzindo aqui na sua fonte sonora, seja um violão, seja um teclado ou algo diferente. Desde que tenham este tipo de conector, sejam de alta impedância, eles vão precisar realmente desse tipo de aparelho. Então, esse sinal, depois de convertido em sinal de baixa impedância, um sinal balanceado, ele pode trafegar por longas distâncias, já que ele tem um sinal elétrico muito baixo, muito pequeno lá dentro, ele pode trafegar por longas distâncias sem essa influência externa. Vale lembrar que alguns direct box também podem timbrar, atenuar, modificar o sinal elétrico. Por exemplo, este é um direct box ativo e aqui em cima ele tem um simulador, tá? Ele tem um virtual aqui, um simulador para guitarra, violão, alguma coisa assim. Então você pode simular, modificar o sinal. Você pode atenuar o sinal. Se esse sinal estiver saindo com uma amplitude muito grande, para então chegar à sua mesa de som, você pode atenuar esse sinal. O importante é que o sinal que esteja sendo produzido na sua fonte sonora chegue até a mesa de som ou até a sua caixa amplificada, caixa multiuso, com uma boa qualidade, sem nenhuma interferência de algo externo que não seja desejado na hora que você toca o instrumento. Voltando um pouco lá atrás, lá no começo, cabe também dizer que existem alguns instrumentos que possuem saídas balanceadas. Alguns violões já têm entradas XLR, aquele conector balanceado, este tipo de conector. Alguns instrumentos possuem esse tipo de conector, mas com outra perninha aqui, que é chamada de ring. Então nós temos o tip, o ring e o slave. Também são cabos balanceados. O pessoal chama de P10 estéreo ou banana estéreo. Na verdade, é um conector TRS, tip, ring e slave. Esses conectores também trafegam sinais balanceados, não somente o XLR. Mas a conexão que ficou padrão dentro do mundo do áudio é que o XLR realmente carregue esse sinal a longas distâncias. O TRS, que é aquele conector que eu acabei de falar, tip, ring e slave, ele também tem a capacidade de trafegar sinais, conectar sinais balanceados. Porém, são cabos menos utilizados. Voltando na nossa fonte sonora, nosso teclado, nosso violão, cavaco, mesmo que seja um computador, qualquer fonte sonora que seja, que tenha este tipo de conector, ela será de alta impedância, porque você tem um sinal desbalanceado, apenas o tip e o ring, como eu já disse, o positivo e o aterramento, ou o malha. Se esses sinais estão sendo produzidos com alta impedância, um sinal propício a ruídos, campos magnéticos, a qualquer tipo de modificação durante o seu transporte, durante o seu caminho, temos então que tentar, de qualquer maneira, que isso não aconteça, para que isso não aconteça. Para isso não acontecer, a forma mais correta é este aparelho que eu estou contando até agora como funciona, o Direct Box. Existem também mesas de som mais antigas ou menores que não possuem este tipo de conector de entrada. Somente este tipo de conector, o TS. A mesa de som mais antiga, as mesas de som menores ou as mesas que são produzidas apenas com esse tipo de conexão. O que podemos fazer? A maneira melhor para se evitar ruídos
é que esteja mais próximo possível do músico, o mais próximo possível da fonte sonora. Um exemplo é um músico de barzinho, que leva seu tripé, sua caixa amplificada, sua mesa de som aqui do lado e faz o seu voz e violão. Esse deve se atentar ao tamanho do cabo. A sua mesa é TS. Se ela for TS, então atente-se a ter um cabo no máximo de 6 metros. Afinal, você não precisa se deslocar, você não vai sair dali, próximo à sua mesa, para que tenha um cabo tão grande. Até 8 metros. No eletrônico, no sinal elétrico, no mundo eletrônico, é aceitável. Mas o ideal é que sejam cabos entre 6 e 8 metros. Imagine você num palco grande, num evento, aí na sua igreja ou qualquer outra coisa, onde você precise levar esse sinal até o lado de lá do palco, até onde está a mesa de som. Então você vai comprar um cabo de 20 metros. Esse cabo vai ficar muito propício a qualquer ruído. Por exemplo, na igreja, todas as lâmpadas hoje são LED. Todas as lâmpadas possuem reatores. Os reatores produzem um campo magnético muito forte, ao ponto de ter uma incidência muito grande. O tal RAM, ou hammer, como dizem, mas o RAM, nesse cabo. Então, quando o seu sinal passar por ele, esse ruído vai agrupar ao seu sinal, vai grudar no seu sinal e vai, na hora da reprodução, incomodar. É um ruído não desejado pelo músico, nem tampouco pelo técnico, muito menos pelos ouvintes. Então você que é um músico, que leva o seu equipamento, que toca ao seu lado, um músico de barzinho mesmo, voz e violão, tenha um cabo entre 6 e 8 metros. Pode sim conectar direto na sua mesa, mas reduza o tamanho do cabo para evitar essas incidências de sinais e campos magnéticos. E nos palcos grandes? E nos grandes eventos? Nos palcos grandes, nos grandes eventos, nós temos todo um campo magnético da iluminação disposta no palco. Hoje em dia, dos painéis de LED, dos geradores, campo magnético até mesmo das extensões que estão no palco, que levam energia até o seu próprio instrumento, que seja um teclado, por exemplo. A energia tem que chegar até ele. Isso gera um campo magnético. Para isso, usamos essa forma de troca de sinal. Como eu já disse, um sinal não balanceado de alta impedância deve ser transformado em baixa impedância balanceado para que possa trafegar essa distância, para que aquela extensão, aquela iluminação, aqueles reatores não criem ruídos no seu sinal e assim deteriorando a qualidade do seu sinal a ser reproduzido, tendo até um sinal diferente do que você queria e indesejado no meio do sinal sonoro a qual foi produzido lá no seu instrumento. Bom, agora que vocês já entenderam o que é o sinal elétrico que sai do instrumento, para que serve um direct box, eu quero dizer para vocês e mostrar para vocês como podemos melhorar esse sinal. No seu instrumento, você tem um volume, a sua fonte sonora. Lá na sua fonte sonora existe um botão de volume, ou ganho, ou qualquer outra nomenclatura que exista. Esse sinal deve chegar até a mesa de som sem saturação. Você também deve prestar atenção, além da conexão correta, usar o equipamento correto, você também deve prestar atenção no seu volume. Afinal, a amplitude da sua onda, a amplitude do seu sinal elétrico, também vai interferir na conexão com a sua mesa de som. A chamada estrutura de ganho. Se você exagera no seu volume, ou se você diminui demais o seu volume, ao chegar esse sinal elétrico, ao chegar na mesa de som, não terá como ser convertido corretamente. Não terá como pré-amplificador trabalhar bem esse sinal.
Então, obviamente, esse sinal a ser reproduzido, ele terá uma certa distorção. Um sinal de baixa amplitude carrega um chiado, pois você vai aumentar demais o seu pré-amplificador lá na mesa de som, gerando um piso de ruído, elevando o piso de ruído até aonde ele possa ser notado, audível, danificando o sinal, a intenção final, que é reprodução perfeita da sua fonte sonora, do que foi produzido na fonte sonora. Ao contrário, também danifica o sinal elétrico. Danifica o sinal sonoro a ser reproduzido. Se você aumenta demais o volume, você coloca muito ganho no seu instrumento, seja ele teclado, seja ele violão e assim por diante. Quando chegar aqui na mesa de som, quando chegar para ser convertido, ser trabalhado e ser reproduzido, essa estrutura de ganho vai estar muito além do que é necessário. Mesmo o técnico ou alguém responsável diminuindo ao extremo o ganho do pré-amplificador. Ou seja, o ganho da mesa, mesmo estando muito baixo, o seu sinal vem muito alto, a amplitude da onda é muito grande, para que os conversores possam identificar o seu sinal elétrico corretamente e os traduzir para que sejam reproduzidos. Então, atente-se a deixar o nível de volume, o nível do volume do seu instrumento, de uma forma tal qual não extrapole e não seja pouco. Eu aconselho também, quando você não for regular o seu próprio som, tiver um técnico disponível para isso, em palcos grandes ou eventos, que você controle junto a ele, pergunte para ele se o seu sinal elétrico, se o sinal do seu instrumento está bom para ele, está bom para ser convertido. Chegou numa amplitude na qual a mesa de som vai conseguir convertê-lo, vai conseguir olhar para toda essa senoide, todo esse sinal elétrico e reproduzir corretamente, do jeito que tem que ser, lá na frente, lá no som. Para você, músico, que toca no barzinho, aqui a sua caixa, voz e violão, a sua caixa amplificada, também deve se atentar a isso. Mesmo que a sua mesa seja pequena e não tenha o ganho, seja só os seus sinais, a equalização, seja uma mesa muito pequena, o seu ganho, o seu nível de sinal, lá na saída do seu instrumento, também interfere aqui na mesa de som. Então, cuidado com essas duas questões. Primeiro, o tamanho do seu cabo, a qualidade do seu cabo. Segundo, se o seu instrumento produz um sinal não balanceado, desse tipo aqui, ó, que vocês chamam de P10, na verdade, o TS. Depois, o tamanho desse cabo, qualidade, tamanho, tipo de conexão, são coisas que você, músico, ou mesmo em casa, aquele músico de final de semana, não pode deixar de se atentar. Cuidado com isso. Esses elementos podem fazer a diferença na hora de reproduzir corretamente o sinal elétrico que foi construído aqui na fonte sonora. Caso seja necessário caminhar mais que 6 metros, repetindo, use um aparelho chamado Direct Box. Em instrumentos de captação passiva, você pode utilizar os Direct Box ativos. Já nos instrumentos de captação ou reprodução, ali o pré-amplificador ativo, obrigatoriamente você vai usar um Direct Box passivo. Mais uma vez, por fim, lembre-se de fazer o sinal do seu instrumento chegar com qualidade à mesa de som ou aquelas caixas amplificadas, para que ele possa ser reproduzido da forma como que você queria, no formato que você idealizou lá na fonte sonora. Espero que tenham gostado. Minhas redes sociais estão aí. Se precisarem, é só chamar. Obrigado por assistirem até agora esse conteúdo.